Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero que você abra a sua Bíblia juntamente comigo. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 14 ao 17. Todos acharam? Versículo 14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós, quando estamos na casa, a nossa casa, na casa do nosso pai, na casa dos nossos filhos, familiares, nós temos liberdade. Quando você está na casa dos outros, você não tem liberdade. Você, digamos assim, quer ir ao banheiro, você pede licença, pede aonde é o banheiro. Você vai sentar no sofá, você não vai estar colocando o pé na mesinha dali, mas quando você está assim na tua casa, você fica à vontade. Vai na geladeira, abre a geladeira, pega a água. Você tem liberdade, não é isso? Você tem liberdade na tua casa, na casa do Pai. E a sua família você tem liberdade, amado. E esse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo começa a dizer o seguinte: que se você diz que tem o Espírito de Deus, você tem que ter comunhão com Deus. Você tem que andar de acordo com a palavra do Senhor. E aquele que tem comunhão com Deus, que tem o Espírito de Deus, ele tem comunhão com os irmãos. Eu não tenho comunhão com uma ou duas pessoas, eu tenho com todos que têm o Espírito Santo de Deus na vida deles, porque o Espírito testifica quem é de Deus e quem não é de Deus. E não adianta a pessoa dizer eu sou de Deus, mas a atitude dele não mostra que é de Deus. A Bíblia cobra isso e mostra que nós devemos andar em comunhão com o Senhor, como filhos. Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? Agora, você tem comportamento de filho de Deus? Tenha que ter esse comportamento de filho de Deus. E dentro desta palavra, chega um momento que ele diz assim: e clamamos Abba, Pai. Abba, Pai. Este é um vocábulo que, na verdade, ele vem de um dialeto, somando aramaico, hebraico e caldaico, ou seja, esse veio o vocábulo desde a época quando o povo de Israel ficou 70 anos no cativeiro. E aí veio esse vocábulo, essa junção de chamando Abba, era uma pronúncia que as crianças falavam com os pais, uma forma carinhosa de dizer querido papaizinho. Abba, querido papaizinho. Então é uma expressão de intimidade. É algo que tem intimidade com o Pai, é algo familiar, é algo íntimo, é algo carinhoso. E é isso que o apóstolo Paulo está colocando com respeito a essa comunhão da igreja com o Espírito Santo, com os irmãos, com Deus. E nós temos observado, amados, que a igreja, do modo geral, ela tem mais se comportado como escravos do que como filhos de Deus. E por isso que nós queremos falar nessa noite, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, sobre vivendo uma vida íntima com Deus. Por isso que eu perguntei para você se você é filho de Deus, se você vive como filho de Deus. Porque é muito fácil eu dizer eu sou filho do rei, eu sou filho de Deus, mas eu tenho que viver. Interessante que as pessoas hoje não vivem aí brigando para provar se ele tem o DNA de Deus, para provar que é filho de Deus. Mas a maior prova está na Bíblia. Quando você olha para a Bíblia,
o que está escrito vai mostrar para nós se nós temos o DNA de Deus como filhos de Deus. E precisamos ser mais íntimos com Deus. A igreja vem perdendo o relacionamento profundo com Deus, essa intimidade com Deus, amado. Sabe essa intimidade que você tem com o casal, que você conhece no olhar? As pessoas não conseguem ter mais esse relacionamento. Quando você olha para a Bíblia e vê quando Deus chama Abraão de meu amigo, chamou de meu amigo porque ele tinha intimidade com Deus. Quando você vê esses homens de Deus, profetas, que eram sujeitos às mesmas coisas que nós, mas eles tinham intimidade com Deus. Precisamos ter mais intimidade, ter comportamento de filho. A igreja tem se relacionado com Deus como um estranho. Como um estranho. Não é aquela intimidade legal que ele tem com o Pai, mas é como um estranho. E estranho, nós chegamos assim: oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, paz do Senhor, tá? Somos assim meio de longe. Mas uma pessoa mais íntima, ele tem desejo de ficar mais na presença de Deus. Ele tem desejo de estar na presença do Pai, de falar mais com o Pai, de estar mais ao seu lado. Da mesma maneira que Jesus se relacionava com o Pai, devemos nós também relacionar. Jesus Cristo, ele tinha esse relacionamento, ele passava isso, ele conversava com o Pai, ele honrava o Pai, ele tinha comportamentos como filho de Deus, ele amava a todos. Por isso que a Bíblia diz assim, que alguém diz que ama a Deus e diz que não gosta do seu irmão, ele é mentiroso. O amor de Deus não está nele, nem o Espírito de Deus está nele, porque ele não gosta. E se ele é mentiroso, ele passa a ser filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Ele mente uma coisa que ele não é. Ele parece aquela propaganda do Denorex, parece, mas não é. Parece remédio, mas não é. Precisamos ter essas características e viver isso. Como que nós temos vivido? Como escravo ou como filhos de Deus? Não somos mais escravos do diabo, amados. Amém, amados? Não tem esse comportamento. Você não é mais filho do diabo, não. Escravo do diabo, você é filho de Deus. Portanto, devemos ter comportamento de Deus, comportamento de filhos de Deus. Não somos mais escravos do diabo, mas somos filhos adotivos de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? E você é filho adotivo de Deus? Você observa que a Bíblia coloca co-herdeiros. Co-herdeiros. Qual é a diferença de herdeiros e co-herdeiros? Você sabe qual que é a diferença de herdeiros e co-herdeiros? Herdeiros, amado, a herança é dividida por grau de parentesco. Parente de primeiro grau, segundo grau, e aí vai. Mas co-herdeiro quer dizer direitos iguais. A herança que Jesus Cristo recebeu, Ele é o herdeiro, nós somos co-herdeiro com Cristo, ou seja, nós estamos direitos iguais como Cristo. Posso ouvir um glória a Deus, um aleluia, amados? Porque você tem esse mesmo direito. Você é um herdeiro de Deus, co-herdeiro de Deus, os mesmos direitos de Jesus Cristo você tem. Então nós devemos viver como filho de Deus, como irmão do Senhor Jesus Cristo, ter esse comportamento, ter esse relacionamento, ter essa vida que o Senhor quer nos dar, como testemunhas vivas do Senhor, e viver nessa terra como filhos de Deus, como luz brilhando nessas trevas. É isso que o Senhor nos quer. Não somos mais filhos pródigos. Nós deixamos os chiqueiros e voltamos para a casa do Pai. Tomamos uma posição. Muitas das vezes, amados, a gente sempre fala para as pessoas assim: mas fulano de tal está há tanto tempo na igreja, mas ele tem um comportamento que não mostra como é filho de Deus. Eu quero dizer para você, e essa é algo que o Senhor já tem me colocado, e no momento certo nós vamos estar escrevendo um livro que vai trazer o título de Trazendo Vida aos Mortos. Eu quero dizer para você que conversão não te dá o direito de salvação. Conversão não te dá o direito de salvação. Esse que a pessoa diz assim: eu aceito Jesus, ele se converteu.
A Bíblia diz que quem nasce de novo. Jesus disse para Nicodemos o quê? Importa vos converter ou importa nascer de novo? Nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. É o novo nascimento. E essa obra é feita no nosso interior. Essa obra é feita e nós vamos passar a viver agora alimentando o nosso espírito. Nós vamos ter comportamento de filho de Deus. Nós vamos ter atitude de filho de Deus. Nós vamos ter um coração perdoador. Nós vamos amar o próximo. Nós vamos amar a pessoa, não importa o que ela seja. Nós vamos viver, porque o próprio Jesus, ele viveu desse jeito. As pessoas maltratando e ele dizendo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Quando nós vemos pessoas com atitude de vingança, com atitude de tantas coisas mais, de uma forma ou de outra atingindo, colocando, ele não tem atitude de filho de Deus. Ele tem que se converter, ele tem que nascer de novo. Ele precisa mudar a vida dele. Qual é o comportamento que você está tendo? Como escravo ou de filho de Deus? Você sabia que a maior dificuldade de Deus não foi tirar o povo de Israel do Egito? A maior dificuldade de Deus foi tirar o Egito da mente do povo de Israel. A pior prisão não é grades e concreto. A pior prisão é essa aqui, ó. Esta é a pior prisão. Tem pessoas que diz que Jesus libertou, mas tem comportamento de escravo. O desejo do pepino, da cebola e tantas das coisas é muito mais forte do que o leite, do que o mel. Eles estão, mas sempre estão lembrando das coisas do mundo. O povo do Egito saiu, o povo de Israel saiu do Egito, ali, amado, eles ficavam sempre lembrando do mundo, lembrando lá de fora. Você nos trouxe para nós morrermos aqui? Ah, que saudade daquelas panelas de pepino, de cebolas e tantas coisas mais. O Senhor dando o melhor e eles com saudade aqui. Nos dias de hoje, amado, quando você se posiciona como filho de Deus, você não pode mais ter saudade do mundo, porque a Bíblia diz que aquele que se torna amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. E eu tenho certeza que você não quer se tornar inimigo de Deus. Os amigos de Deus, os filhos de Deus, amado, quando ele começa a escutar alguma coisa, amado, principalmente uma música que não louva a Deus, que não adora a Deus, ele ignora. Ele não vai ficar com atitude de santarrão, dizer: está amarrado, queima esse rádio. Mas ele não, o ouvido dele, ele escuta por aqui e sai daqui, porque ele está voltado à presença do Senhor e ele quer fazer aquilo que agrada ao Senhor. Mas aqueles que muitas das vezes eles ainda têm atitude, o ouvidinho escuta, o pezinho balança, o corpinho rebola, e ali ele já começa a ter saudade lá do mundão. Saudade do Egito. A maior dificuldade de Deus foi tirar o Egito da mente. Eles estavam livres, mas tinham comportamento de escravos. Deus te libertou. Seja grato a Deus e tenha comportamento de filhos de Deus. Livre, nós somos livres, amém? Quantos livres estão aqui nessa noite? Livres porque nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Livres porque o Senhor Jesus pagou o alto preço por nós. Livres porque nós precisamos adorar e ter comportamentos de filho de Deus. Não devemos nada para o diabo, não somos mais escravos do diabo, nós somos filhos de Deus. Não somos mais filhos pródigos, desfrutamos de tudo o que é do nosso pai. Lembra quando o pai do filho pródigo disse para o irmão mais velho: tudo que é meu filho, é seu também. Ele chegou reclamando, é o que muitos crentes muitas vezes chegam reclamando, dizendo: por que fulano recebe, por que isso, por que aquilo, por não sei o que, não sei o que. Deus diz assim: meu filho, tudo que é meu é teu. Eu queria um cabrito para me comer com meus amigos. Amém. Quando matar o cabrito, assa lá e convida que nós vamos comer o cabrito. O cabrito pode ser cabrito, pode ser carneiro, pode ser o que for, nós comemos ele, não tem problema ali. Mas tudo que é meu é seu. É o que Deus diz para mim e para você, meu amado.
eu quero que você, de uma forma bem carinhosa, diga para o teu colega de banco: nós somos cordeiros de Deus. Você já imaginou o que é isso? Já imaginou o que é isso? As pessoas vivem lutando para acertar na Mega Sena, não sei o que, para ganhar não sei quantos milhões. Você parou para pensar, de quem que, de todas essas coisas, céus e terra, mar, praia, de quem pertence isso? De Deus. Então, se é de Deus, é nosso. Você é cordeiro. Você é cordeiro. Um dia eu cheguei numa loja, estava escrito assim numa porta de vidro: propriedade de Jesus. E eu cheguei e falei assim: eu vou brincar. Cheguei assim: bom dia, minha sócia. Quem é o senhor? Eu falei: eu sou sócio, seu sócio. Eu sou filho de Jeová. Eu usei não conheço. Mas como que não conhece? Como que não conhece? Nós somos sócio. Não, e ela foi ficando meio apurada com aquilo, né? Eu falei assim: o que está escrito ali naquela porta lá? Foi você que colocou? Foi. E o que está escrito ali? Propriedade de Jesus. Pois então, eu sou co-herdeiro com ele. Ele é meu irmão, o pai dele é o meu pai, ele me adotou, então nós somos co-herdeiro. Então, se você diz que a propriedade é dele, essa loja é minha, nós somos sócios. É uma verdade, não é? Amados, tudo é nosso. A salvação, amado, essa é a diferença daqueles que aceitaram Jesus, estão vivendo nessa terra, desfrutando a salvação. Tem muitas pessoas que no último instante da vida dele, ele morre, e as pessoas: como pode, pastor? Essa pessoa era um tranqueira, essa mulher era isso, essa mulher fulano é isso, e ele morreu, ele foi salvo, aceitou Jesus, mas não desfrutou a salvação, amado. E nós estamos nessa terra há 5, a 10, 15, 20, 50 anos, servindo ao Senhor, e nós devemos desfrutar, porque a salvação é um pacote que o Senhor nos dá para desfrutar dessa terra. Se você não é surdo, não é mudo, glorifique ao Senhor. Você já parou para pensar sobre isso? Tudo é nosso. Isso ainda é o começo, porque a maior herança é pós-morte. A pós-morte é mais ainda. Portanto, cristão, não tenha medo de morrer, porque quando você morrer, você vai desfrutar das coisas melhores de Deus ainda. Melhor de Deus ainda. Quem sabe a senha de alguém começa a chegar, né? Porque é por senha. Chegou a senha, ali ninguém quer passar na fila, na frente. Não é que nem o banco falou assim: qual que é a tua senha aí? Vamos trocar de senha. Ninguém quer trocar de senha, quer para o último da fila. Mas vai chegar a hora da tua senha, amado. Não somos mais escravos, somos filhos adotivos de Deus. Não somos mais filhos pródigos, desfrutamos de tudo que o nosso Pai. Temos provas que somos filhos de Deus, e o Espírito testifica. Amados, tem pessoas que não gostam dos crentes, que dizem que os crentes são muito convencidos, e dizem assim: ninguém tem certeza de salvação. Você já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Fala: ninguém tem certeza de salvação. Quantos tem certeza de salvação aqui, amado? Pode levantar sua mão se você tem, assim, ó. Não fique aqui duvidando, é assim, ó: eu tenho certeza, e a Bíblia nos dá esse respaldo para nós, amados. Olha o que a Bíblia diz no versículo que nós lemos, versículo 16. Olha o versículo 16 que nós lemos: o Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos. Você parou para prestar atenção nisso? Você já chegou assim, em lugares que você não conhece ninguém, daqui a pouco você olha com uma pessoa e fala assim: ele é crente, ele é um servo de Deus. Por quê? O Espírito testifica com o meu espírito que nós somos irmãos. Agora olha o que diz aqui: o Espírito mesmo. Que Espírito é esse? Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos o quê? Somos o quê? Filhos de Deus. Ele vai testificar aquilo, o nosso comportamento, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de estar envolvido, vai testificar que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, amados. Quem sabe você agora está começando agora
mas você é filho de Deus, viu, Rose? Você é filha de Deus. O Espírito testifica, não importa quanto tempo, a partir do momento que você tomou uma posição, eu sou filho de Deus, agora passe a viver com comportamentos de filhos de Deus. Amados, deixa eu colocar algo aqui. Dentro de uma casa, os filhos, enquanto vive dentro de uma casa, tem que andar de acordo às vontades deles ou à vontade dos pais que estão na casa? Presta atenção nisso. Desde o momento que estão dentro da casa, tem que se comportar. Vou usar um adágio muito popular que diz assim: tem que dançar de acordo com a música. Se quiser viver diferente, pega as suas trouxas, vai para fora, porque aqui tem que ser desse jeito. Não é assim que tem que ser? Agora, dentro da casa do Pai, o Pai eterno, nós estamos, não estamos na casa do Pai, e na casa do Pai não tem regras, não tem normas, tem princípios, e esses princípios devem andar no comportamento, naquilo que Deus quer que nós andamos. Se nós não queremos andar de acordo com os princípios de Deus, vai caçar sua turma, porque dentro da casa do Senhor tem que andar de acordo com os princípios dEle, e isso vai mostrar se eu sou filho de Deus ou não sou filho de Deus. Temos tudo. Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim: assim que já não mais sois servos, não sois escravos, mas filhos. Se és filhos, és também herdeiro de Deus por Cristo. Veja bem, se somos filhos, somos herdeiros por Cristo. Ele conquistou, foi Ele, através dele que nos tornamos filhos de Deus. É através da nossa decisão de servi-lo que passamos a ser filhos de Deus. Isso nos prova, amado, quando alguém dizer para você, não tem, como é que você tem certeza da tua salvação? Você vai dizer: a palavra me garante isso. Quem tem o Filho tem a vida eterna. O mesmo Espírito testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Você tem sentido essa testificação? Você tem sentido isso? Você entende que quando nós começamos a relembrar, eu vejo assim que o meu irmão estava conversando, falando assim, o irmão Glênio se percebe quando ele vai falar da cruz, falando de Jesus, o que Jesus fez na vida dele, já começa a orar. Isso testifica o quê? O agradecimento, ser grato por tudo que Deus fez. Eu não merecia estar aqui na casa do Pai, eu não mereço ser chamado filho de Deus, mas Ele me colocou numa posição privilegiada, e me chama de filho, e me chama de co-herdeiro de Deus. Eu tenho que ter esse comportamento, amado. A Bíblia diz que nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Todo mundo onde está lá sabe que você é cristão. Eles não falam nada para você, só fica deixando, dá corda para ver como que você vai se comportar. A primeira pisada na bola, ele vai dizer para você: e aí, a tua igreja permite isso? A igreja não tem nada em permitir, é a Deus, é a palavra do Senhor. Vai lá no churrasco, tá, daqui, dali, daqui, ele chega com todo aquele amor, eu sei que você é crente, sei que você é um cristão, então nós vamos ter um churrasco aqui, eu trouxe aqui uma cervejinha sem álcool para você, tá? Belezinha. Obrigado, tal, sem álcool mesmo? Não, tá aqui, 100% aqui, pode tomar. E ele fica só de olho, de balança. Conseguir esse crente. Isso é comportamento de filho de Deus? Filho de Deus compra e não paga? Filho de Deus vive pulando cerca? Filho de Deus vive dizendo palavrão? Filho de Deus vive traindo? Filho de Deus faz isso? Sim ou não? Pode ser filho do outro, o outro gosta de fazer isso, mas os filhos de Deus vão ter comportamentos de filhos de Deus. Como Jesus andou, nós devemos andar. Como você tem se dirigido ao Pai? Amados, como que você chega no teu Pai?
Ô Lara, se fosse para você chegar no teu pai lá e queria pedir alguma coisa, como é que se dirigia-se a ele? De boa assim? O pai, não é normal. A pessoa chega assim, daqui a pouco assim, chega o menino assim, ô pai, o paizão, o negócio que eu quero levar um lero pro senhor aí, tá? Quero bater um papo. Pois não, fala comigo aí, o que você quer? Ô pai, é o seguinte, eu quero que o senhor descola para mim um tênisão legal aí e tal, que eu estou precisando de um tênis, de um boot aí e tal, para me dar um rolê. Você está precisando disso? Ele chega numa boa, porque sabe que o pai vai, e já se joga no colo do pai, e já abraça o pai. Ele tem essa liberdade. Isso se chama intimidade. E o pai conhece tanto o filho que daqui a pouco ele vem e começa a querer arrumar o cabelo, arrumar a camisa. O pai já sabe, o que você está querendo? O que você está querendo? Como que você tem chegado diante de Deus, amado? Como um estranho ou como filho de Deus? Mesmo que Ele saiba o que você precisa, como que você tem chegado diante de Deus? Você acha que Jesus, a Bíblia diz que Jesus passava a noite inteira orando, falando com o Pai, certo? Oração é o quê? É um diálogo, certo? Você acha que Jesus ficava lá a noite inteira, oh meu Deus Todo-Poderoso, o Senhor me abençoa, o Senhor... Você acha que Jesus ficava 10 horas nesse ritmo? Não, mas Ele era humano que nem nós. Jesus chegava de boa, sentava de joelho. O pai, mas hoje eu tive um dia muito cansado. Deus Todo-Poderoso, olha, paizinho, renova minhas forças nessa noite. Sabe aquele problema que eu tenho que resolver aquilo amanhã. Você começa a conversar com o pai. Intimidade, não é aquele negócio, amado. Nós chamamos de oração, nós fazemos aquela oração do tempo, aquele clamor, fazemos aquela oração eloquente, mas quando vamos falar com o Pai, olha o que a Bíblia diz: nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar com o Pai na intimidade. Não é a posição que você está, se você está sentado de joelho ou deitado, a forma que você está no sofá ou está na cama, mas tenha esse momento de intimidade com o Pai. Comece a ter um relacionamento de filho para pai, e não ter Ele como um estranho. Comece a viver dessa forma. Como você tem vivido? Como filho real ou escravo? Será que a tua mente tem mudado? As pessoas que viveram como filhos sempre se deram bem. Olha para Abraão, olha para José, olha para Enoque, olha para Moisés, olha para o próprio Jesus, que viveram como filhos, se comportaram como filho. Não seja mais um escravo. Você é filho de Deus. Tenha intimidade com o Senhor. Comece uma vida íntima com Deus e viva como filho e não como escravos.